O Ceará é um estado rico em cultura, tradições e, claro, lendas que se entrelaçam com a história local, trazendo consigo mistérios e assombrações que marcam a memória dos cearenses. Por trás de suas praias, serras e cidades, há histórias que desafiam a razão e provocam arrepios em quem se atreve a escutá-las. Cada lenda carrega um pedaço da alma do povo, um eco de eventos passados que, mesmo com o tempo, não se apagam. Conheça algumas das mais assustadoras lendas do Ceará, que continuam a assombrar e fascinar aqueles que cruzam seu caminho. A lenda da Casa de Pedra, Fortaleza. Em Fortaleza, a Casa de Pedra é mais do que uma simples construção histórica, ela carrega consigo um mistério que ainda não foi desvendado. Erguida no século XIX, a casa foi morada de um fazendeiro rico, que desapareceu de forma misteriosa. Com o tempo, os moradores começaram a notar coisas estranhas, como portas e janelas que se abriam e fechavam sozinhas, e ruídos que vinham de dentro da casa. À noite, quando a cidade adormecia, os moradores próximos afirmavam ouvir passos pesados ecoando pelos corredores da casa, como se alguém estivesse andando por ela, apesar de estar vazia. Disse que o fazendeiro, antes de desaparecer, estava envolvido em rituais de magia negra, e sua alma não teria descansado. A casa, então, foi amaldiçoada, e quem ousasse se aproximar seria marcado pela presença de algo sobrenatural. Alguns relatos de pessoas que tentaram investigar o local falam sobre uma sensação de opressão e o inevitável desejo de fugir da casa antes que algo acontecesse. Com o tempo, a casa passou a ser considerada maldita, e ninguém mais se atrevia a entrar ali, especialmente durante a noite. Hoje, a Casa de Pedra permanece em silêncio, mas as histórias continuam. Os mais corajosos tentam desafiar as lendas, mas poucos saem sem sentir um peso inexplicável nos ombros ou uma sensação de desorientação. Talvez o fazendeiro e seus segredos ainda estejam entre as paredes da casa, esperando por novos visitantes. A lenda do Jaguar, Serra do Baturité. A Serra do Baturité, um dos pontos turísticos mais bonitos do Ceará, esconde em suas trilhas um mistério que remonta ao tempo das antigas tribos indígenas. A lenda do Jaguar é uma das mais temidas da região, contando a história de um homem que, em busca de riquezas, desrespeitou o território sagrado do animal. Ao caçar o jaguar, ele foi atacado e, antes de morrer, lançou uma maldição sobre o espírito do animal. O jaguar, enfurecido, passou a caçar aqueles que ousassem adentrar seu território, levando-os para a floresta e desaparecendo com eles para sempre. Acredita-se que o espírito do jaguar continua a vagar pela serra, protegendo suas trilhas e vingando qualquer invasor. Várias pessoas, incluindo caçadores e aventureiros, desapareceram ao tentar percorrer a serra, e muitos acreditam que o jaguar ainda vigia as trilhas da montanha. Os mais antigos da região falam sobre um rugido distante, que ressoa nas noites de neblina, como um aviso de que o espírito está por perto. Aqueles que tentam desafiar a lenda acabam perdendo-se na imensidão da serra, nunca mais retornando. Com o passar dos anos, a Serra do Baturité se tornou um lugar onde o medo e o respeito andam lado a lado. Ninguém ousa se aventurar por suas trilhas sem o devido respeito à lenda do jaguar, temendo que a maldição ainda esteja viva e esperando por mais vítimas. A lenda da mulher de branco, Igreja de São José de Ribamar. A Igreja de São José de Ribamar, localizada em São José de Ribamar, é o cenário de uma das lendas mais trágicas do Ceará. A história conta que uma jovem mulher, com o coração partido pela perda de seu grande amor, cometeu suicídio dentro da igreja, pendurada no altar. Ela se vestia de branco, e sua alma nunca encontrou paz. Desde sua morte, ela aparece nas noites mais escuras, cruzando os arredores da igreja com seu vestido branco e seu rosto coberto por um véu. Aos que se atrevem a se aproximar da igreja à noite, a presença da mulher de branco é sentida de forma imponente. Muitos falam sobre a sensação de peso no ar, como se uma presença invisível estivesse a observá-los. Aqueles que chegam perto demais, ou os que tentam fazer contato com a aparição, são frequentemente tomados por uma sensação de pânico e desaparecem misteriosamente. Relatos de pessoas que ousaram investigar a história e os desaparecimentos ao redor da igreja são constantes, criando uma aura de terror em torno da construção. Hoje, muitos evitam passar pela igreja após o anoitecer, com medo de se deparar com a mulher de branco. Sua história trágica continua a assombrar os que escutam o lamento de uma alma perdida, que vaga por ali, em busca de justiça e vingança.
A lenda do Maracatu, praia de Canoa Quebrada. Canoa Quebrada, uma das praias mais visitadas do Ceará, esconde uma lenda que mistura elementos do folclore indígena com a história da região. O maracatu, um espírito antigo e poderoso, é o guardião da praia e das dunas, mas também é uma força vingativa. A lenda conta que, em um passado distante, piratas tentaram saquear a praia, desrespeitando a força espiritual do maracatu. Como punição, o espírito os arrastou para o fundo do mar, deixando para trás apenas o eco de seus gritos. Desde então, os pescadores e moradores da região afirmam ouvir os tambores do maracatu durante a noite, quando o vento sopra mais forte e a maré sobe. Aqueles que desrespeitam o local ou que tentam explorar suas águas à noite sentem uma pressão inexplicável, como se algo os estivesse observando. Alguns relatam ter sido tomados por uma sensação de pânico antes de desaparecerem misteriosamente ou de perderem a noção do tempo enquanto nadavam nas águas turbulentas. A lenda do maracatu perdura até hoje em Canoa Quebrada, e, para muitos, ele é um símbolo de respeito às forças da natureza. Não é aconselhável desafiar a presença do espírito, pois ele continua a proteger as dunas e o mar, esperando por aqueles que ousam quebrar o pacto de respeito. As lendas do Ceará continuam a assustar e fascinar aqueles que cruzam seu caminho, ecoando pela história e pela cultura do estado. Esses relatos misturam o sobrenatural com o real, criando um imaginário que sobrevive ao tempo, resistindo à razão e atraindo aqueles que buscam entender os mistérios que ainda rondam a terra cearense. Cada lugar, cada história, carrega uma energia única, que nos faz questionar o que é real e o que é lenda.